Ao Pai, glória ao Filho, glória ao Divino Espírito Santo. Meu amigo de todas as horas, eu dependo de Ti, não sei pregar, não sei orar como convém. Ensina-nos, ó Espírito Santo. Meu amigo verdadeiro de todas as horas, fala aos nossos corações, faz a Tua obra em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos falando sobre vitória, sobre arrebatamento. Não há vitória maior do que você ter o seu nome escrito no livro da vida, permanecer com o seu nome escrito no livro da vida. Porque antes da vinda de Jesus, vai acontecer o arrebatamento. O mundo não verá. O mundo vai sentir falta de milhões de pessoas que irão sumir, não é? Nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, das quais 2 bilhões são cristãos, mas destes 2 bilhões de pessoas, não é? Destas pessoas nós não sabemos quantas serão arrebatadas, porque aqueles que viverem nas obras da carne, com certeza vão ficar. É o que diz em Gálatas 5, no versículo 22 em diante, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem ficar aqui, quem ficar neste mundo no tempo do arrebatamento, permanecer aqui, vai sofrer muito, porque o Espírito Santo vai subir, não vai ficar mais aqui. O Espírito Santo que nos protege, nos ensina, que blinda o crente piedoso, não é o religioso, o crente piedoso, o crente que prioriza a presença de Deus. Veja que Jesus, ele em Atos, no capítulo 1, ele disse para os seus discípulos, inclusive ele foi visto por mais de 500 pessoas, e ele avisou as pessoas, antes de subir ao céu vivo, ressuscitado, que elas permanecessem em Jerusalém, até que do alto elas viessem ser revestidas de poder. E aí o que é que elas fizeram? Muitas não deram importância, porque Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém para receber o batismo com o Espírito Santo. 500 pessoas, apenas 120 pessoas esperaram o dia de Pentecostes. Eles estavam ali no dia de Pentecostes, e do alto veio então o som de um vento impetuoso e encheu a todos, não é? E hoje em dia são a minoria, não é, que prioriza o Divino Espírito Santo, a presença de Deus dentro de si. As pessoas às vezes, elas na maioria das vezes valorizam mais, sabe, aquela bênção ali, outra aqui, aquilo que Deus pode fazer materialmente ou fisicamente, e não espiritualmente, sendo que Deus é Espírito, e a Bíblia afirma em Efésios capítulo 1, versículo 1, que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais antes da fundação do mundo. Nós estamos em tempos difíceis, as nações batendo cabeça, sem saber o que fazer, terrorismo no mundo, violência, guerra, fome, pestes, doenças e, sabe, a falta de amor e de respeito muito grande. E mesmo nós estamos vivendo numa época em que os evangélicos precisam ser, mais uma vez, evangelizados, não é? E o Espírito Santo, no último tempo, vai então promover um grande avivamento a nível global antes do arrebatamento, para que muitas pessoas sejam salvas, sejam arrebatadas. E os mortos, aqueles que dormiram no Senhor, como dizem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, ao som da última trombeta, eles irão ressuscitar primeiro. Então você deve estar preparado para isso. E quem ficar aqui neste mundo, não é? E a igreja aqui neste mundo está passando já pelo princípio das dores. É o que diz em Mateus 24.
Falsos profetas? Tem muitos. Falsos cristos, não é? Tem muitos falsos cristos. Veja o que acontece aí, não é? Neste mundo. E falsos cristos, mesmo no Brasil tem falso cristo, não é? Falsos profetas tem demais, porque levam as pessoas a adorar a criatura e não o Criador, não é? Jesus, ele salva, ele cura. Jesus cura paralíticos, coxos, aleijados, cegos, surdos, mudos. Ele purifica os leprosos, ele ressuscita mortos, ele pode tudo, é o Todo-Poderoso. Milagres acontecem em pleno século 21. Jesus continua o mesmo, como diz em Hebreus 13:8, de ontem, hoje e o será para todo sempre. A prioridade dele é salvar almas. Salvar almas. O verdadeiro cristianismo, ele nos ensina a repartir o que nós temos e não tirar o que as pessoas têm, sabe? Mas em todas as épocas Jesus ensinou, não é? As pessoas a se doarem. Você deve ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Você deve sim fazer seus votos com o Senhor, não é? Mas saber repartir o que você tem com aquele que não tem nada, aquele que precisa, não é? E assim as igrejas devem dar esse exemplo, os pregadores devem dar esse exemplo, começando pelos líderes, sabe, e espirituais, devem dar esse exemplo da igreja primitiva, que doava o que tinha, que ajudava as pessoas, o órfão, a viúva. As pessoas repartiam o que tinham um com o outro, sabe? As pessoas, elas estavam dispostas a dar a vida pelo Evangelho. Então, meus queridos, se preparem, Jesus está voltando, o Espírito Santo está preparando a sua igreja para o arrebatamento. E você deve dar vazão à voz do Divino Espírito Santo.